Cegos na verdade é uma brincadeira, é um trocadilho que tem como pano de fundo a história do cego Bartimeu. E eu lembro de uma palavra do pastor Marcelo Gilberto, que ele diz: quando você lê a Bíblia, presta atenção nos detalhes e imagina a cena. Então toda vez que eu leio esse texto do cego Bartimeu, eu imagino, você vai ver lá que ele está na entrada da cidade. Jesus passa por ele, até então não acontece nada. Só que Jesus começa a fazer milagre, começa a acontecer algumas coisas na cidade e o cego ouve falar: que esse cara, quem é Jesus? E o texto mostra quando Jesus está saindo com os discípulos, o cego disse: é minha vez. E começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele conheceu Jesus. E Jesus estava passando por ele. Então ele corre até Jesus. E Jesus, quando chama ele, eu acho interessante, ele solta a capa, ele solta o que era proteção para ele e corre em direção a Jesus. E trazendo para os dias de hoje, por que cegos? Como você perguntou, tem muitos cegos hoje. Às vezes tem cegos na igreja, cegos na ignorância, cegos no pecado, cegos no egoísmo. E Jesus vem passando e oferecendo mudança, oferecendo cura para a cegueira espiritual, para a cegueira emocional que a gente vive hoje, que é muito grande. A gente tem vivido dias de cegos, fora e dentro da igreja. Por isso nasceu cegos como um clamor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Marcos 10, 47 e 52, este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Certo homem estava à beira do caminho, mendigando uns trocados pra viver. Solitário, cego, quase sem amigos, talvez estivesse a sofrer. Mas algo aconteceu, Jesus Cristo por ali passou. O cego Bartimeu percebeu que era Jesus, então gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com o teu poder pode me curar, eu posso crer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue em tuas mãos. Como este cego existe tanta gente, não enxergam a situação que estão. Iludidos são escravos do pecado, talvez só a dor no coração. Mas o Senhor Jesus oferece vida, paz e salvação para quem o aceitar e fizer a Ele esta oração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com o teu poder pode me curar, eu posso crer. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue
misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão, minha vida entregue em tuas mãos. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6. É o último capítulo que estamos estudando, né? O livro de Gálatas, que é a carta da liberdade, a carta do desabafo do apóstolo Paulo, mostrando que a nossa suficiência em Cristo Jesus, já temos estudado, condenando aí todo o legalismo dos judaizantes, que obrigava os gentios convertidos ao cristianismo a fazer práticas nacionalistas do povo judeu, como algumas festas e a circuncisão. E Jesus, quando morreu na cruz, o véu ali foi rasgado. E tudo, ele fez nova todas as coisas. Deus falou no Antigo Testamento de uma forma e nos falou no Novo Testamento de outra forma, através do Senhor Jesus. Então, isso também acontece nos dias de hoje. Algumas práticas, hábitos, costumes, exigindo da membresia, exigindo coisas, subir ladeira, descer ladeira, as 7 vezes que você tem que ir à igreja, ou dar dinheiro, ou de oração, para receber as bênçãos. Acabou tudo isso, filho. Não tem mais dia santo, semana santa. Acabou. Todo dia é santo. E o santuário que habita Deus é o meu corpo, é você. Todos nós somos um corpo. É o santuário que Deus quer habitar todo dia e ser adorado todo dia. Agora a gente vem aqui celebrar. A gente sai para adorar e vem para celebrar. Deus quer ser adorado no seu dia a dia, lá com a sua família, lá com seus filhos, lá. E aqui o apóstolo Paulo justamente mostra que a nossa suficiência está em Cristo Jesus. Além de Cristo não tem mais nada. Então, você tem que ter sua experiência pessoal, nascer de novo, tá? Então, por isso Jesus disse a Nicodemo, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos conhecia toda a lei, mas Jesus disse para ele, olha, Nicodemos, eu sei que você sabe de tudo, mas você precisa nascer de novo. Então, você tem que ser transformado, regenerado. Então, como muitos evangélicos que conhece Jesus como Salvador, mas não tem Ele como Senhor da vida. Cada crente precisa implantar o reino de Deus na sua vida. Então, isso começa realmente quando você aceita Jesus como seu Salvador. E a santificação é um processo, né? Então, eu sei a vida de algumas pessoas é lento, para outras pessoas demoram. Mas a nossa suficiência está em Cristo. Além de Jesus, não tem outra experiência. Só tem uma coisa: você deixar Jesus ser Senhor. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, então você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você é batizado
pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem que falar, além de você se converter, você tem que ter outra experiência, você tem que falar em línguas para provar que o Espírito Santo está na sua vida. Tem que falar em nada. Você tem que fazer nada. Você já fez. Quando você entregou sua vida a Jesus, reconheceu Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Entendeu? Então, eu sei que infelizmente hoje estão criando novidades, né, na igreja. Existe igreja de todo tipo. Capítulo 6, olha aí o que é o cristianismo que Deus quer que nós devemos viver. O cristianismo que nós devemos viver. Então, no capítulo 5, nós estudamos a vida no espírito e a vida na carne. Então, ele fala que por isso eu digo, vivam o espírito e de modo que nenhum satisfaça o desejo da carne. Está lá no capítulo 5, que nós estudamos a última vez que falamos. Agora, ele mostra aqui, no último capítulo, façamos o bem a todos. Esse deve ser o proceder daquele que tem Jesus na sua vida. Que não é religioso. Que tem Jesus, que implantou o reino de Deus, que vive no Espírito. Ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Olha aí. É assim que a gente deve tratar todas as pessoas. Todos aqueles que não obedecem à fé, todos aqueles que duvidam, todos aqueles que patinam, que são infantis. Nós temos que amar essas pessoas. Nós devemos, na realidade, lutar pela restauração dele. E devemos fazer isso com mansidão. Lá em Timóteo também ele diz isso. Cuide, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Olha outra coisa, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ajude os outros que estão vacilando na fé, mas cuide de você mesmo. Então, lembre que você precisa ter intimidade com Deus, que a intimidade é que gera santidade. Você tem que ter seu romance sagrado com Deus. Ontem a gente estava falando no Ministério de Casais sobre o romantismo que tem que existir no casamento. Mas só vai haver romantismo no casamento se você primeiro ter um romance sagrado com Deus. Porque se você não tiver um romance sagrado com Deus, você não vai ser romântico com ninguém. Entende, filho? Então, primeiro, se você não resolver seu problema aqui, tirar toda a amargura, ferida, lixo do passado, da sua vida, então você não vai saber ser romântico com a sua esposa. Porque o homem é tremendamente egoísta. Sem Deus ele é egoísta, ele é avarento, ele é mesquinho. Entende? Então, por isso eu preciso cultivar a intimidade gera santidade, gera fruto e gera colheita. Então, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida na palavra, e cuidado você que está em pé, para quê? Não caia. Porque o diabo é o vosso adversário, brama como leão, buscando quem possa tragar. Agora, os erros dos irmãos, olhe com simpatia, não jogue ninguém fora. E deixe Deus usar você para restaurá-lo. Isso é importante. Se alguém leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Tá? Então aqui, na realidade, aqui, a fardo aqui é a carga pesada demais, né? Então é aquela ideia de mochila mesmo. Já viu, tem gente carregando uma mochila muito grande nas costas. Então tem gente assim, muita gente assim. E Deus quer que a gente ajude. Tem gente que está com um fardo pesado. E nós precisamos ajudar. Em alguma área da vida. Precisamos aliviar.
Se alguém se considera alguma coisa, olhe bem, o apóstolo, se alguém considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Não se compare com ninguém. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que alguns, os judaizantes, eles se achavam espirituais porque eram circuncidados, porque obedeciam à lei. Mas a lei só aponta, e ninguém obedeceu de verdade à lei. Só um obedeceu à lei, foi Jesus Cristo. Ele tinha que cumprir a lei. Porque agora nós estamos na graça. E quanto mais a gente está perto de Deus, querido, mais misericordioso nós ficamos. Mais bondoso nós ficamos. Mais amoroso nós ficamos. Quanto mais distante de Deus, mais mesquinho, mais avarento, mais cri-cri, mais ranzinza, né? Então, é ao contrário. Então, e se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Lá em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo disse que a gente não deve ter um conceito errado de si mesmo. Nem de menos, nem de mais. E aos Filipenses, capítulo 2, ele disse que considere, aí está a lei da convivência, considere o outro superior a si mesmo. Nunca se considere melhor do que ninguém. Porque você tem um títulozinho, porque você tem um dinheirinho, ou porque você tem uma profissão, ou porque você tem algum PhD, ou um saber, você teve o privilégio de frequentar as melhores universidades, e você tem algum canudo, isso não, você não tem um direito de achar que é melhor do que ninguém. É isso que a Bíblia diz. Por isso que o capítulo 2 aos Filipenses, Jesus diz, que é que o apóstolo Paulo disse, tem a mesma atitude de Cristo. Então, o zelador, considere ele superior a você. Está a lei da convivência. Até uma criança, nunca se ache superior a uma criança. Considere a criança superior a você mesmo. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer, filho? Você vai estar sempre aberto para Deus falar. Da boca de uma criança, Ele fala. Da boca das pessoas mais simples, aliás, a palavra de Deus nos diz que Ele pega as coisas vis desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Deus faz isso. Minha mãe não custou nenhuma universidade, mas ela tinha sabedoria do céu. Ela tinha intimidade com Deus. Então, isso é diferente. Entende, filho? Então, nunca. Então, aí está a lei da convivência. Na família, na igreja, em qualquer lugar. Nunca se ache melhor do que ninguém. Considere os outros superior a si mesmo. Porque o próprio Jesus tem a mesma atitude de Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, tomou a forma de servo. E se humilhou e morreu a morte de cruz, para que todo joelho se dobre no nome de Jesus. Amém? É isso aí, querido. Então, Jesus fez isso por mim. Fez questão de nascer no ventre de uma mulher. Se fez gente. Se fez homem. Ele sendo divino, se fez humano. Se humilhou. Se fez criança. Se fez um gênio. Fez questão de nascer num lar pobre. Numa favela. Não teve privilégio nenhum. E podia mudar qualquer coisa. Podia mudar qualquer coisa. Podia fazer qualquer madeira ouro. Podia ter os melhores castelos, podia. Mas ele submeteu.
ser filho do carpinteiro, viver na favela, para dizer a gente, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, e vou ajudar você a vencer. Ele foi o médico ferido, ele conheceu a minha ferida, antes de passar o remédio, que é muito fácil a gente passar remédio para a ferida dos outros, né? Mas quando a gente sente, aí você ajuda melhor, porque você passou. Então Jesus, ele fez questão disso. Por isso, querido, nunca considere, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para espírito, do espírito colherá vida. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Olha aí que bênção maravilhosa. Isso é o culto que Deus quer. Esse é o culto racional, não é o culto emocional. É o culto racional do todo dia que eu devo viver. Eu tenho que viver bem. Lembre, o que você planta, você colhe. De Deus não se zomba, querido. Ele me acompanha, Ele dorme com você, acorda com você, sabe o que você fala, o que você diz e o que você vive. A maneira como você trata seu marido, sua esposa, seus filhos, trate com dignidade, para que Deus não interrompa as suas orações. Está lá na Bíblia. Trate a sua mulher com dignidade. Então, tratar a mulher com dignidade é um culto. Então, e você não sabe às vezes porque a vida financeira está dando tudo errado, você não sabe porque as coisas complicam. O problema é que nós não estamos adorando ao Senhor. Porque quando você honra teu pai e tua mãe, você é abençoado. Está lá na Bíblia. Quando você trata com dignidade sua esposa, seus filhos, Deus abençoa você. O que você planta, você colhe. Entendeu, filho? Então é isso aí. É Deus que é assim. Então é assim que a gente vai mudar a cidade. Então a gente precisa ser pessoas usadas por Deus para abençoar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas, para acolher. E ele diz aqui, olha, portanto, em quanto tempo façamos bem a todos, não é somente os da igreja, especialmente da família da fé, mas faça bem a todos. Lá no seu trabalho amanhã, aí Deus quer ver você lá. Os rios de Deus na sua vida amanhã, lá no seu trabalho, jorrando na vida das pessoas que estão perto de você. E aqui, olhe bem, olha para terminar, aqui a nova criação substitui a circuncisão. Vejam com letras grandes, eu estou lhe escrevendo do próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, age desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, olha, o apóstolo Paulo, nesse livro, ele tem as melhores frases. Depois eu vou mostrar as melhores frases que deve ser lembrado de fruto da intimidade dele com Deus. Está aqui, querido. Quanto a mim, eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para... Grife isso. Quanto a mim, pois, eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é nascer de novo. O que importa é ter uma nova conduta. Não adianta nada obedecer à lei. Jesus chamou aquele homem rico que obedecia à lei. Ele disse que obedecia a tudo, mas faltou uma coisa. Pega seus bens e distribui com os pobres. Ele ficou triste porque ele era egoísta. Ele não aprendeu a amar o seu irmão. E amarás o teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, querido, o que é que ele diz aqui? De que nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre a Israel de Deus. Nós somos essa nova Israel de Deus. Então agora, não é batismo que salva. Isso aqui é uma ordenança, mas isso aqui não salva. Não é participar da ceia que você está no rol do céu. A gente só lembra o que Jesus fez por mim. E ali, eu lembro, quando nós batizamos, nós estamos morrendo para o mundo e vivendo uma nova vida com Cristo. É somente uma ordenança. Mas não é esse ato que vai fazer você ser salvo. O ladrão da cruz não teve tempo para se batizar. E ele foi para o céu. Ele já está no céu. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entende, filho? Então, é isso aqui, olhe bem. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos vocês, que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Cristo. Sem mais, olhe bem, ninguém me moleste, me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso aqui é um desabafo. Inclusive porque o apóstolo Paulo tinha que sempre ir em Jerusalém. Você sabe que Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. E a igreja de Jerusalém nunca pensava, aceitava que gentio fosse povo de Deus. Entende? Eles, tanto você lembra que o apóstolo Paulo teve que ir Pedro ir na casa de Cornélio, e Deus disse, olha, não faça comum imundo, o que Deus lhe fez, vá lá na casa de Cornélio. Batize ele. Obrigado, minha querida. Obrigado, minha querida. Batize ele. E ele foi obrigado, ele disse lá a Cornélio, você sabe que um judeu não pode entrar na casa de um gentil, mas Deus me obrigou a vir aqui. E por isso, quando Pedro foi para Jerusalém para contar essa história, o pessoal, ele foi perseguido. O apóstolo Paulo leva no livro de Atos, ele foi perseguido pelos judeus. Porque ele mesmo perseguia a igreja de Jesus. Ele foi um perseguidor. Ele mesmo levou a morte de Estevão. Ele contribuiu pela morte de Estevão, porque ele era severo da lei. Como acontece aí essas mortes aí, todo dia, o povo muçulmano, em nome de Deus, mata criança, mata gente, em obediência a uma lei do inferno. Entendeu, querido? Infelizmente. Em nome de Deus se faz tanta coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele termina essa carta dizendo assim, é um desabafo para toda aquela comunidade judaizante. Eram judeus que se converteu ao cristianismo, mas não deixou os hábitos nacionalistas do Antigo Testamento. Então, por isso que Deus transformou, querido, a Páscoa na ceia do Senhor. A Páscoa agora é Jesus. Não é a libertação do povo de Israel do Egito, não. Agora a Páscoa é Jesus a nossa festa.
Ele que nos libertou da maior escravidão, que é o pecado. Então agora a festa tem um outro significado. Nosso significado é Jesus. E é lindo aqui quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, não me moleste, sem mais ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu queria terminar essa mensagem maravilhosa do livro de Gálatas. Quais são as marcas que você está trazendo em seu corpo? O apóstolo Paulo, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu sei que nós temos, acho que cada um tem uma marca de algumas peraltices do passado. Quem não tem aqui? Todo mundo tem uma marcazinha. Eu tenho uma marca aqui. Tem uma marca do dedão aqui do pé da caixa de som. Lembra, Davi, que bateu aqui quando a gente estava ali na Praça do Diário, naquelas corridas que a gente fazia, no dia da Semana da Bíblia? Aquela caixona de Jesualdo, partiu no meio, que minha unha só cresce assim, ó. Para eu lembrar. Não tem jeito, já fiz de tudo, mas ela é aberta. Eu tenho como criança, supercílio partido, jogando bola, né? Então tem um bocado de marcas. Todos nós temos marcas. Vocês têm marcas. Ou marcas do passado. Mas as piores marcas, filho, são as marcas, são as feridas na alma. É a traição, a injustiça. Essas dói. E tem muita gente que guarda isso. O apóstolo Paulo, inclusive, ele estava lembrando como ele fez mal à igreja de Jesus. Que Jesus teve que falar com ele: olha, Paulo, por que você me persegue? Ele perseguiu a igreja de Jesus. Mas ele foi perdoado. Ele foi perdoado, ele tomou posse do perdão. E foi curado. E agora ele diz: agora eu trago no meu corpo, não me moleste com essas conversinhas, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quais são as marcas que estão hoje incomodando, perturbando, ou estão alegrando você? As marcas de Jesus. Será que você ainda é um poço de amargura, de ferida? Lá em Isaías diz: olha, esqueça o passado. Esqueça o passado. Aliás, você tem que lembrar o passado de uma forma, porque você não tem como desgravar. Você vai lembrar sem amargura. Vai ficar a marca aqui. Como a marca de Jacó. Jacó lutou com Deus, não foi? E ele ficou o quê? Manco. Mas foi até uma marca maravilhosa, porque foi a luta que ele teve com Deus. Ficou manco, mas ficou consagrado. Desta forma. O apóstolo Paulo, ele teve um problema nos olhos, porque ele quis se exaltar por ter visitado o céu. E ele começou a querer justificar que ele era. Então o Senhor permitiu que um mensageiro de Satanás os esbofeteasse. Quem defende você sou eu. A minha graça, Paulo, te basta. Jamais devemos exaltar, porque você fez um milagre, porque foi um instrumento de Deus para fazer um milagre na vida de alguém, porque quem faz milagre é o Senhor. Você tem que se alegrar porque você foi um instrumento de Deus. Entendeu, filho? Você é o instrumento de Deus. Então, quais são as marcas? Será que ainda tem marcas que você traz na sua vida? Que ainda, inclusive, faz você viver ainda, que
Marcas essas que estão determinando a sua conduta, sua maneira de falar, sua maneira de agir. Talvez você está agindo com seu filho da forma que sua mãe agiu com você. Tem gente assim. Tem gente que não sabe abraçar, porque não foi abraçado. Não sabe falar, olha filho, eu te amo. Parece que está preso, né? Não pode, filho. São linguagens de amor. É muito bom. Palavras de afirmação. Deus fez isso com Jesus. Até meu filho amado, querido, eu tenho um prazer em você. Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer. Mas para deixar de ser um poço de amargura, eu preciso pedir a Deus que me cure, me liberte. Eu preciso perdoar quem me feriu. Para ficar livre. E quando a gente fica livre, é um pássaro. Deixa de ser um mar morto, lembra? Um mar morto, que só recebe, mas não dá nada, não deságua para ninguém. Como está lá em Ezequiel, que a gente tem que ser um rio de Deus. Nós precisamos ter essa fonte de água viva. Deixar de ser poço, deixar de ser vítima, deixar de ser sobrevivente de um mundo que jaz no maligno, para ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Então eu preciso tirar essas marcas da alma. Lembrar sem amargura, perdoar quem lhe ofendeu, tomar posse do perdão de Deus. E agora, as marcas que eu devo carregar são as marcas de Jesus. É o amor de Jesus. É a humildade e mansidão de Jesus. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Essas são as marcas. Eu trago no meu corpo. A marca da paciência, da misericórdia, da bondade. É o caráter de Jesus na minha vida. E que as pessoas que me conhecem, que andam comigo, que eu possa transbordar esses rios para a vida dos outros. Entendeu, querido? Então é isso. É assim que a gente vai mudar Recife. É assim, eu estava dizendo hoje, na igreja de Beberibe, primeira igreja batista de Beberibe, eu já falei para a igreja sobre, nós temos que ser esse rio de Deus, para a vida dos outros. Deixar de ser poço de amargura, para ser uma fonte de água viva, da ternura, e que possamos marcar os outros com os rios de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, os rios fluirão no seu ventre. E eu possa transbordar isso na vida dos outros.